E aí, pessoal? Mais uma vez, então, vamos dar início. Hoje, então, nesse vídeo, vamos falar sobre a assistência do RN com necessidade de reanimação. Então, no vídeo anterior, paramos nesse tópico. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a reanimação cardiopulmonar, né, nesse cliente RN que necessita desse tipo de intervenção. É um paciente mais crítico, um paciente que requer então uma intervenção intensiva, né, no seu cuidado aí pós-parto, certo? Então é necessário que toda a equipe profissional ela esteja engajada, envolvida e que ela saiba operar de forma sincronizada e conheça todos os protocolos de atendimento a esse tipo de paciente, esse tipo de cliente. É muito importante, né, essa assistência, é muito importante que todos saibam e operem isso de forma ordenada. Tá? Então, por isso que hoje vamos adentrar nesse assunto. Para ajudar aqui, trouxe o Chuck, cortei o Chuck, achei um perdido aqui ainda, né? Em época de corona ninguém acha nada, é o que tem em casa, tem que ir desenterrando, né? Então o Chuck vai ajudar nós nessa aula, né, como manequim para demonstrar para vocês. Então bora lá, que é hora de evoluir, é hora de aprender aí reanimação e essa assistência ao RN. Claro que não vamos sair daqui expert no assunto, tá? Existem vários cursos de imersão, cursos de aprofundamento a respeito desse assunto, tá? Cursos aí que habilita, né, o profissional na atuação desse tipo dessa determinada demanda, que é a reanimação cardiopulmonar no RN. Porém, vamos ver aqui de forma generalista, né, claro como isso ocorre, e deixar vocês prontos, preparados para que caso precise atuar, né, nessa assistência, nessa área, vocês não estarão perdidos, vocês terão toda a base possível, né, toda a teoria e a prática laboratorial, que provavelmente o professor vai com vocês para a prática também, para realizar essas manobras, certo? Então, bora lá então. Agora o negócio começa a esquentar. Então, se o RN ele é pré-termo ou se ao nascer não estiver respirando ou ainda apresentar-se hipotônico, inicie os passos abaixo. Então, é uma escalinha de passo a passo para ficar facinho de entender, gente. Então, olha bem. Então, o RN, quando a gente fala de RN pré-termo, então o que é aquele RN pré-termo? Aquele RN abaixo do peso? Não, a gente está falando de tempo. Pré-termo, termo é tempo. Então, quando falamos de RN pré-termo, é aquele RN antes do tempo, ó, pré-termo. Termo vamos associar como tempo, tá? Não que se colocar nos trabalhos vai estar certo, hein? Pré-termo, então significa como se fosse a criança prematura, antes do tempo certo, antes do tempo final da gestação, correto? Geralmente isso acontece nesse tipo de cliente, né? É um público mais específico. Quando vem assim, com aquele detalhamento, é um paciente com síndrome, é um paciente pré-termo, né? Que vai nascer com algum tipo de deficiência, com algum tipo aí de complicações e intercorrências durante a gestação. Então pode esperar que é um cliente aí com um forte candidato a necessitar de intervenções um pouco mais avançadas aí no suporte à vida dele. Então a primeira coisa que fazemos, né, nesse cliente é prover o calor. Então não podemos deixar que essa criança esfrie, perca calor. Então, nesse caso, assim que essa criança sai do útero materno, essa criança ela já é levada para onde? O berço aquecido, né? Sem demora, então, essa criança já vai para o berço aquecido. A mãe nesse momento, infelizmente, não vê a criança ainda, tá? Não tem esse acesso à criança. E essa criança é submetida a esses procedimentos. Então, primeira coisa, prover o calor. Vamos prover o calor de que forma nessa criança? Fácil. Que jeito que a gente promove o calor no RN? Primeira coisa, secar. A água é um grande veículo de perca de temperatura. Se essa criança ela está molhada, é muito fácil ela perder temperatura com isso. Então, secar essa criança o mais rápido possível. Mais à frente, vamos ver que para secar essa criança, a gente vai secar ela já com um pano, tá?
que vai estar preparado já no berço aquecido. Então já vai ser um pano também aquecido para secar essa criança. Porque sabemos que a temperatura dentro do organismo nosso, ela é elevada, certo? Então ela é diferente da temperatura do ambiente. Além disso, ainda essa criança vai estar molhada. Sabemos que uma criança molhada, um indivíduo molhado, ele tende a perder temperatura muito mais rápido, né? Então aí correndo risco para essa criança. Então toda criança, né, de forma básica, promover calor. Tá? Em situações, né, de maior risco, mais rápido ainda deve ser esse provimento de calor e mais eficiente ainda, certo? Vamos lá. O próximo item vai posicionar a cabeça em leve extensão. Então, o que é isso? Vai posicionar a cabeça da criança fazendo uma extensão para baixo, tá? Mas isso bem leve, bem sutil, para que facilite o que? A respiração, tá? Para que fique mais fácil dessa criança respirar e desobstrua a via aérea dessa criança, certo? Então, criança pré-termo, né? Então, fora do tempo. Ou se ela nascer até a termo também, ó, ou pós-termo, né? Mas não estiver respirando, estiver apresentando hipotônico, o que é hipotônico? É aquela criança toda molinha, né? Não tem tônus muscular. Então, inicie esses passos que começam como promover o calor. Depois de promover o calor, vai fazer o posicionamento da cabeça com uma leve extensão. Então, o que é o coxim? Coxim a gente faz geralmente com compressa, né? Como a criança é muito pequenininha, né? Principalmente se for pré-termo, a gente utiliza uma compressa cirúrgica mesmo, ou se não até um campo, tá? O que tiver assim próximo ali, até os panos que estavam ali para auxiliar na secagem da criança, pode ser utilizada também, tá? Então é feito um coxinho. Esse coxinho ele vai calçar, vou ver se dá para ver aqui, essa parte aqui, ó, da criança, tá? Então, essa parte aqui para fazer o que? Uma leve extensão, tá? Mas essa extensão de forma leve, sutil. Fazendo esse movimento, né? É que a criança não tem pescoço, né? Representa bem isso. O RN ele também não tem pescoço. A criança começa a desenvolver pescoço depois de uma certa idade. Então, fazendo essa leve extensão, você faz o que? Um alívio, né? E uma facilitação para a ventilação dessa criança. Então, essa criança ela consegue ventilar, respirar mais facilmente, tá? Então, nesses casos, faça então esse coxinho para fazer essa extensão leve. Após isso, vai aspirar as vias aéreas. Claro que o coxinho ainda vai ajudar a facilitar o acesso a essa via aérea também para fazer essa aspiração. Sem dúvida também é importante essa manobra. A gente viu que a aspiração é somente se necessário, né? Então não é todos os clientes que vão realizar a aspiração. Mas veja bem, estamos falando aqui de um cliente pré-termo que está, né, que nasceu sem respirar ou que ele apresentou pouca força, pouco tônus muscular e aí inicia então esses passos aqui embaixo, certo? Então, mover calor, posicionar a cabeça fazendo uma extensão leve, vai aspirar vias aéreas, vai secar esse RN, vai descartar todos os panos úmidos, claro, tá? Não vai deixar essa criança envolvida por um pano úmido. Mesma coisa que deixar molhado. Então, esses passos acima, agora que vem o desespero, ó, tem que ser realizados no máximo em 30 segundos. Porque a gente tem um minuto ouro. Então vamos ver que esses 30 minutos faz parte desse minuto ouro. Se eu atraso nesses meus 30 segundos, o meu minuto ouro vai acabar virando 5 minutos ouro. Né? Aí não pode. Não é um tempo hábil para o atendimento dessa criança. Por isso que a gente sempre reforça. É sem dúvidas necessário uma equipe bem treinada, bem capacitada. Porque imagina, na hora do vulco, né? Um começa a trombar no outro, um pegou a coisa que o outro ia precisar e aí não consegue fazer um atendimento de qualidade e de eficiência. Porque imagina fazer tudo isso em 30 segundos. Em 30 segundos, depois que a criança saiu da barriga, ela já tem que ter realizado todo esse procedimento. Ela se enquadra nesses quesitos. Então, ela tem que estar já seca, certo? Dentro do berço aquecido, o berço aquecido vai estar provendo calor para essa criança, vai ter que estar já com um coxinho embaixo dela para fazer essa extensão
e com as vias aéreas já desobstruídas, já aspiradas. Então tudo isso é muito rápido que tem que acontecer, certo? E isso depende sim da enfermagem, tá? É a enfermagem que vai secar, é a enfermagem que vai posicionar no berço aquecido, é a enfermagem que vai colocar o coxim e muitas vezes é a enfermagem que vai aspirar também, tá? Claro que nesse cenário do paciente de alto risco, do cliente de alto risco, provavelmente terá na sala sim um pediatra, tá? Mas dependendo do que o pediatra também tiver no foco, pode ser delegado essa função de aspirar as vias aéreas dessa criança. Ok? Então, sempre frisando, tudo isso, né, no máximo em 30 segundos. O ideal que seria até em menos, né? Sempre prezando aí a qualidade também do atendimento. Isso é muito importante frisar. Então, 30 segundos no máximo. Hora de respirar não, porque começamos agora, né? Esse aqui é só para quando estamos lá no batidão dentro da sala de aula mesmo. Então vamos falar um pouquinho de VPP, né? Então após todo aquele procedimento lá, a gente vai iniciar a VPP. Mas o que é VPP, senhor? VPP ela significa ventilação de pressão positiva. Ou seja, então, você vai fazer com que essa criança respire por uma pressão positiva. Você vai ventilar essa criança, tá? Lembra que a gente falou de um dispositivo chamado Ambu, que é o nome a marca, né, na verdade, que o nome é dispositivo, válvula, bolsa, máscara, então, esse é o nome do nosso dispositivo, tá? Então, inicia-se a VPP com o famoso Ambu. Então, a VPP ela é iniciada quando após a execução dos passos iniciais em 30 segundos. Então, tudo isso precisa ser realizado antes de começar a mandar oxigênio suplementar para essa criança, antes de começar a ventilar essa criança. Tá? Então, o RN ele vai apresentar ao menos uma das seguintes situações. Senão, também não estaria acontecendo isso. Ele tem que estar em apneia. O que significa apneia? Né? É um termo legal. Gostaria que vocês pesquisassem também, tá? Mas a apneia significa o que? A cessação da respiração. Essa criança ela não vai estar respirando, tá? Então isso é momentos de apneia. Pode fazer momentos de apneia, ou seja, ela respira apneia, para de respirar, fica um tempo sem respirar e volta a respirar de novo, tá? Isso se também não fornecer suporte, né, nesse tipo de respiração, essa criança ela vai parar também. Pode ter uma respiração irregular, ou seja, não tem um ritmo definido. Uma hora está muito rápido, outra hora está muito lento, outra hora está em apneia. Tá? Então, é necessário a VPP também. E uma frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto. Tá? Muita gente vai falar nesse momento assim, mas e que a respiração tem a ver com o batimento, né? Mas sim, tem tudo a ver. Se essa criança ela está com batimento abaixo de 100, tá? Provavelmente está faltando aí aporte de oxigênio e apenas ventilando essa criança aí vai restabelecer a oxigenação e vai restabelecer o pulso adequado dessa criança. Que mais à frente vamos ver qual que deve ser esse valor, certo? Então, numa criança, para estabilizar ela, principalmente um recém-nascido, diria assim, né, a grosso modo, que 89% é suplementação de oxigênio, tá? É fornecer oxigênio para essa criança, certo? Muitos casos, para quem trabalha no segmento, na área, né, sabe bem isso e vivencia isso na prática constantemente, que é muito comum a oferta de oxigênio, né, mas é muito mais raro isso, né, muito mais incomum as compressões cardíacas. Então, muitas vezes, oferecendo somente esse aporte de oxigênio no tempo hábil, né, que a gente fala o tempo de ouro, essa criança ela se reestabelece sem necessidade de massagem cardíaca, até muitas vezes de intubação e assim por diante. Então vamos para a massagem cardíaca, tá? É um tema muito interessante e importante. Já vou até aqui tirando a roupa do Chuck para ficar mais fácil para demonstrar para vocês. Então a asfixia ela pode desencadear a vasoconstrição periférica. Estamos falando. Então, a asfixia. O que é asfixia? Essa criança, esse RN, ele vai estar o quê? Com alguma dificuldade para respirar, vai estar asfixiado, vai estar sufocado. Então, essa baixa de oxigênio e esse esforço respiratório vai desencadear uma vasoconstrição. Outro termo legal aqui que é um termo muito utilizado
e que sem dúvida vocês vão utilizar durante a carreira de vocês. A vasoconstrição periférica. O que é vasoconstrição periférica? É quando os vasos sanguíneos da periferia, geralmente pés, mãos, né, eles vasocontraem, tá? Eles diminuem o tamanho do lumen dele, chegando assim então pouco oxigênio na periferia, tá? Nas pontas do corpo, digamos assim. Essa baixa oxigenação vai desencadear um fenômeno que a gente chama o quê? De hipóxia, tá? Hipoxemia tecidual, que é a baixa oxigenação desses tecidos, principalmente os tecidos periféricos, devido a essa vasoconstrição, certo? Isso a criança vai começar a ficar o que? Roxinho, azulzinho, então é característico da asfixia mesmo, desse sufocamento. Vai ter a diminuição da contratilidade do miocárdio, então o músculo cardíaco, né, ele vai diminuir a sua velocidade de contração, consequentemente vai levar a uma bradicardia. O que é bradicardia? Uma baixa frequência cardíaca, então uma baixo batimento cardíaco. E aí eventualmente vai evoluir para uma PCR. Ou seja, essa criança vai nascer apresentando asfixia. Aquelas situações anteriores que a gente viu. Se não tratada, muitas vezes só ofertar oxigênio, né? Fazer aspiração, ofertar oxigênio, essa criança vai voltando aos poucos. Se isso não for realizado em tempo hábil e não for realizado, né, não tiver uma equipe treinada para isso, essa asfixia vai levar a vasoconstrição, essa vasoconstrição vai levar a uma hipoxemia, a hipoxemia vai diminuir os níveis de oxigênio no sangue, consequentemente os músculos vão entrando em falência, certo? O miocárdio, então, ele vai diminuir a contratilidade dele para, né, economizar energia, para tentar aí, reverter essa situação. Com isso, né, tá batendo pouco, significa que então tá bradicárdico. Bradicárdico, então esse coração cada vez ele vai diminuindo mais até ele parar. Aí vira uma PCR. O que é PCR? Uma parada cardiorrespiratória. Então vamos lá. Não adianta ventilarmos e falar de ventilação se não ventilarmos da forma correta esse meu cliente, meu paciente, essa minha vítima não pode. É costume brincar na sala de aula, falar vítima não pode. Então vamos lá. A ventilação adequada, muitas vezes, ela é suficiente para reverter esse quadro que a gente falou, né? E muitas vezes não, são muitas e muitas mesmo, tá? Então, como vamos fazer uma ventilação adequada, tá? Primeira coisa é ter o dispositivo correto. Não adianta você saber toda a técnica, toda a manobra, aquela coisa toda, sendo que você não tem o equipamento correto para fazer isso, para realizar isso. Então, né, consequentemente, você não vai ter aí uma ventilação de qualidade, coisa alguma. Então, nesse momento, a gente vai utilizar o AMBU, né? O dispositivo que é máscara, válvula, bolsa, ou bolsa, máscara, válvula. Então, o AMBU tem de vários tamanhos, vários tipos diferentes, tá? Como vocês estão vendo aí na foto. Aqui a gente tem o pediátrico, a gente vai ter o neo, a gente vai ter o adulto, né? Geralmente são basicamente esses três tamanhos. E aí com vários tipos de máscaras e tamanhos diferentes, tá? Que vai acoplando aí nesses dispositivos. É importante ter uma gama de máscara para escolher a melhor máscara que vai acoplar, fazendo a vedação no rosto desse meu cliente. Infelizmente eu não tenho um ambu aqui, tá? Se eu soubesse disso antes eu tinha conseguido uma. Lá na faculdade tem um, mas infelizmente vai ficar para próximo, né? Mas a gente se vira bem sem. Então vamos lá. Como que deve ser acoplado esse meu ambu? Então o ambu ele tem que obedecer padrões internacionais. Então o ambu que tem aqui no Brasil é o ambu com o padrão de qualidade que vai ter lá nos Estados Unidos e assim por consequente. Então tem que ter esse padrão de qualidade, tem que obedecer esse padrão, tá? Ele tem que ser esterilizável, ou seja, autoclavável, tá? E com bolsa de oxigênio, ou seja, ele tem que ter um reservatório, certo? Aqui a gente tem a bolsa, embaixo ele tem um reservatório, que é um saquinho que fica cheio de oxigênio, certo? Então tem vários modelos diferentes, vários tamanhos diferentes também, com os tipos de máscaras também, tá? E aí vai melhor adaptar ao rosto desse meu cliente. Então sempre fazer uma ótima vedação e assim vai ajudar sem sombra de dúvidas nenhuma a esse meu cliente não parar e voltar. Então, se tudo isso ainda não resolveu,
Mesmo com suprimento de oxigênio, essa criança nasceu muito debilitada, provavelmente vou ter que iniciar então o que? A minha massagem cardíaca, né? A minha manobra de ressuscitação. Então só vai iniciar, perdão, a massagem após 30 segundos de VPP com O2, tá? Então vai ofertar oxigênio suplementar através da ventilação por pressão positiva, a VPP. E mesmo assim essa criança, né, que é raro isso acontecer, né, praticamente que é raro. Mesmo assim, a frequência dela se manter menor que 60 para uma criança é muito baixo. Né? 60 para um adulto é super normal até. Uma criança é muito baixo, porque o padrão, né, de batimento dela é muito maior, podendo chegar até 160. Então, ou seja, está 100 batimentos por minuto a menos do que deveria. Como vai realizar essa compressão torácica, tá? Então tem toda uma forma de realizar, porque no adulto, né, não é raro que profissionais realizam de forma errônea esse tipo de massagem, acaba rompendo aí as cartilagens intercostais, as cartilagens da costela, né, e fazendo até aí fraturas de matéria óssea. Então, na criança isso é mais fácil ainda de ocorrer, porque é tudo muito sensível, as cartilagens, né? Tá praticamente os ossinhos é tudo cartilagem, ainda está em fase de crescimento, de formação, é tudo poroso, então isso requer aí um cuidado muito grande. Então a compressão é sempre realizada no terço inferior do externo, tá? Preferencialmente pela técnica dos 2 polegares, que eu vou mostrar para vocês, posicionado logo abaixo da linha intermamilar, tá? Poupando-se o apêndice pode. Quem faltou na aula de anatomia que sofra. Então vamos lá, como é que funciona isso? Então abaixo da linha mamilar, deixa eu cortar a imagem aqui, acho que vai ficar melhor eu explicar no tio. Vamos lá. Então temos a linha mamilar aqui, deixa eu acertar aqui que eu estou olhando no monitor, a linha mamilar aqui, certo? A gente vai pegar abaixo dessa linha, logo abaixo da linha mamilar, certo? Bem logo abaixo mesmo, não é 2, 3 dedos por baixo não. Então abaixo dessa linha mamilar, né, antes aqui do processo chifoide, a gente livra o processo chifoide, não faz compressão em cima dele, abaixo da linha mamilar, tá? Com a técnica de 2 dedos. A técnica de 2 dedos a gente aqui. Boas. Dá pra ver. Ou assim, certo? Ou invertido. E pode ser também sobreposto os dedos, tá? Finge que é o dedão. Complicado aqui, né? Então, dessa forma que faz a massagem, as compressões cardíacas, tá? Que posiciona, perdão. Então, posicionei dessa forma, né? Os polegares logo abaixo. Aí a gente inicia, então, a manobra de ressuscitação. Então, repetindo. 2 polegares abaixo da linha mamilar, poupa o processo, o apêndice chicoide, criança, e vai posicionar com a técnica ou dos 2 polegares, que vocês estão vendo aqui na imagem com o ambu, não sei se vocês conseguem ver meu cursor. Aqui então tem a técnica dos 2 polegares, eles podem ser sobrepostos também, tá? Não gosto muito da técnica com ele sobreposto, não devido à pressão não ser bem distribuída, tá? Então essa pressão não fica bem distribuída, pode correr risco de lesão aí. E aqui do outro lado temos outra técnica, que é a técnica de 2 dedos. Geralmente é mais empregada, né, os 2 dedos para crianças maiores um pouquinho. RN já é mais complicado porque você não consegue tanto é, controlar aí a pressão aplicada, tá? É assim, ó, os 2 dedos e aí você vai comprimindo. Então muitas vezes, ó, abaixo da linha aqui, você vai comprimindo assim, ó. Então muitas vezes você não consegue ter aí a compressão adequada. Muitas vezes vai mais fundo do que necessário, pode lesionar também. A técnica dos 2 dedos é mais eficiente, até porque você não vai conseguir calcar muito fundo os 2 dedos também para fazer a manobra. Mas aí vai do gosto de cada profissional. As 2 técnicas são respaldadas, desde que sejam feitas de forma correta. Então a qualidade da compressão não é apenas só apertar não, tá? Então tem toda uma técnica
uma ciência envolvida nisso. Então, a profundidade da compressão ela deve ser de 1/3 da dimensão antero-posterior do tórax, de maneira a produzir um pulso palpável. Olha só, então tem que ser pulso palpável. Tá? Vai palpar pulso no pescoço da criança, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Né? Tem que matar, se alguém achar o pescoço da criança, me mostra. Vamos lá. Então, o que é essa região antero-posterior do tórax? Né? Então, vamos voltar para a anatomia. Né? O calcanhar de Aquiles, anatomia. Então, região antero-posterior, a gente vai pegar essa região aqui, ó, como referência, tá? Então, essa região aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês no Chuck. Então, isso aqui é região antero-posterior do tórax. Então, vai fazer 1/3. Então, vocês vão dividir em 3 partes e vai calcar somente uma parte dessa, tá? A divisão de 3. Tudo isso é feito de forma visível, tá? Não tem uma régua que você vai medir. Então, vai aí do 100 cada um e conforme aí adquirindo experiência. A manobra ela deve ser suave, tá? Com tempo de compressão discretamente inferior ao do relaxamento. Então, a minha compressão ela é inferior ao relaxamento. Então, ele vai relaxar mais do que contrair. Mas coisa bem assim, bem sutil mesmo. Tá? Muito importante que produza um pulso palpável. Tá? E as compressões devem ser sempre acompanhadas de VPP com O2 suplementar, como a gente já falou. E só ofertando oxigênio, essa criança não voltou, né, meu amigo, você vai precisar de oxigênio sim para acompanhar essas compressões. Não vai ser se só o oxigênio não deu conta, quem dirá só a compressão. Vai precisar do conjunto perfeito. Então, no RN, essa massagem e essa ventilação é realizada de forma sincronizada, sempre, tá? E tem uma relação diferente do adulto, né? E diferente aí da criança aí antes da adolescência. Então, essa massagem cardíaca e essa ventilação é realizada numa proporção de 3:1 que a gente fala, tá? Então, o que é o 3:1? É 3 movimentos de compressão para um movimento de VPP, de ventilação. Então vai produzir isso aí uma frequência cardíaca por volta de 120 eventos por minuto, ou seja, 120 batimentos por minuto, tá? Vai ser 90 movimentos de compressões e 30 ventilações, por volta disso, mais ou menos, que vai ocorrer. Tá bom? Então, sempre frisando aí mais ou menos essa frequência, 120 eventos por minuto. 90 movimentos de compressão e 30 movimentos ventilatórios. Aqui está mostrando uma figura, né, o desenho da onde que é feito o posicionamento, né, dos dedos. Então podemos ver aqui, ó, logo abaixo da linha intermamilar, em cima do externo, e aqui onde está o processo tifoide, tá? Bem mais embaixo. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma canetinha. Eu devia ter aqui um apontador. Em algum lugar tem, né? Aqui. Exatamente. Não sei se dá pra ver aí, gente. Mas enfim, é aqui, ó, tá? O apêndice chicoide. Então essa região a gente não comprime. Comprime em cima. Então, o tórax abaixo da linha intermamilar em cima do externo. Técnica de 2 dedos. Pode ser 2 dedos sobrepostos, então um dedo sobre o outro. Quando é uma criança muito grande, tipo assim, uma criança gig que a gente fala, né? Aí pode ser melhor realizar um polegar em cima do outro. Tem essa outra técnica aqui, ó, que a pessoa envolve a criança, né, com a mão por baixo e a mão dominante faz as compressões. Tá? Eu particularmente não sou muito fã não, mas aí vai do gosto. Aqui também tem, ó, essa mesma técnica, mostrando aqui uma forma de cor, tá? Então sempre o coxinho embaixo para facilitar a abertura de vias aéreas e a ventilação. E aqui a compressão. Nesse manequim aqui, ó, tá na linha intermamilar, ó, né? Tinha que ser um pouquinho mais para baixo, só aqui. Mas aí a gente vai ver também o processo de forte dessa criança. Às vezes já tá aqui embaixo, né? Já tá bem aqui, então aí a gente sobe um pouquinho a mais, certo? Fazer essas compressões.
Então, massagem cardíaca sempre no terço inferior do externo. Local de compressão esse que está sendo indicado aqui pela setinha, certo? Que a gente já cansou de ver. Cuidado com a pontinha aqui do externo, tá? O processo tifoide. Então vamos lá. Só repeteco agora para gravar. Então, é um movimento de ventilação, certo? 30 movimentos de ventilação por minuto e 3 movimentos de massagem, ou seja, 90 por minuto. Sempre usar técnicas de 2 polegares até o terço inferior do externo, né? Um terço inferior do externo. Sempre cumprindo a distância desse diâmetro antero-posterior. Aplicar aí em torno de 3 massagens para uma ventilação com intubação orotraqueal. E aí agora vamos para a aula 2, certo? Na aula 2 não vamos começar nesse vídeo, mas sim no próximo, tá? É a aula de técnicas avançadas de reanimação neo. Não é assim nada do que já não falamos aqui. A técnica basicamente de compressão torácica, de ventilação é essa, tá? Vamos entrar mais a fundo em dinâmica de sala, tudo mais, posicionamento, como que vai ser feito isso. Eu acho que vai cair nessa aula também, se não me falha a memória, um pouquinho sobre o cálculo da medicação, principalmente a adrenalina que a gente viu, que faz diferente, né? A parte de expansor de volume também é diferente do adulto, só que a gente foca mais na medicação, né? Que é a adrenalina em si. Aí a conta de volume, né? Aí já é por conta também do médico, que vai de acordo com o peso da criança e tudo mais. Mas é importante também a enfermagem saber, porque vai que precisa dar uns toques aí na hora do corre. A gente está sempre lá pronto para ajudar no que for preciso, certo? Então, espero que tenham gostado. Agora a coisa começou a ficar mais interessante. É bem isso, bem dinâmica a abordagem. Teoria com um pouquinho de prática, mesmo à distância. A gente vai se falando melhor pontos através de vídeo. E aí, com certeza, na prática, isso vai ficar bem nítido para vocês. Dá para fazer uma dinâmica legal de laboratório se a gente conseguir também. E aí consegue rever tudo isso também e colocar em prática, certo? Um grande abraço a todos, então. Qualquer dúvida, já sabem, fiquem à vontade. A gente às vezes pode demorar um pouquinho aí na correria do dia a dia para responder, mas não fica ninguém sem resposta não, tá? Nota sempre no papelzinho também. Quando a gente entrar no bate-papo, no ao vivo lá, conseguimos trocar umas figurinhas, beleza? Um grande abraço então, fiquem com Deus e até daqui a pouco na aula 2 de técnicas avançadas em reanimação.